começa a falar sobre nutrição em si e os macronutrientes. Vou falar sobre carboidratos, proteínas e gorduras, tá? Exatamente nessa ordem. E vou começar a falar sobre os carboidratos. Um dos maiores mitos do emagrecimento é a ideia de que é necessário cortar os carboidratos para emagrecer. E vamos emagrecer, vamos fazer uma low carb para emagrecer, né? Vamos cortar o carboidrato, corta o arroz, corta o feijão, corta doce, corta tudo. Zero carbo, né? Bem, esse é um dos mitos que está envolvido, tá? Que o carboidrato seria um problema no emagrecimento. Só que reduzir o carboidrato, né? Cortar os carboidratos, isso poderia favorecer a restrição da insulina, né? Baixar os níveis de insulina no sangue. Bem, assim você reduz as concentrações de insulina, um hormônio que, teoricamente, favorece o ganho de gordura e dificulta a perda de gordura, né? Favorece o ganho de gordura e o ganho de peso, né? Mas essa visão é muito rasa, tá, pessoal? A principal função da insulina é controlar os níveis de glicose na corrente sanguínea, aumentando a captação de glicose pelas células do músculo e do tecido adiposo, através do aumento do deslocamento dos transportadores de glicose, o GLUT4, do interior da célula para a sua superfície. Além de aumentar a captação de glicose pelas células, a insulina também exerce uma série de outros fatores sobre o nosso metabolismo, como estimular a oxidação de carboidratos, que é a glicólise, e o armazenamento do carboidrato como glicogênio, estímulo da síntese proteica muscular e inibição da degradação proteica muscular, que é o efeito poupador de proteína ou efeito anticatabólico. Ou seja, pessoal, quando eu consumo carboidratos e eu tenho carboidrato disponível, esse carboidrato vai ser transformado em glicogênio e num ambiente de restrição calórica, num ambiente de déficit energético, se eu tenho um bom aporte de carboidratos, o meu corpo ele precisa de energia, né? Então, se eu tenho um bom aporte de carboidratos, esse carboidrato vai ser utilizado como fonte de energia e não vai ser utilizado as proteínas, né? Eu não vou precisar degradar a proteína para eu suprir essa questão energética, tá? Então é um efeito poupador proteico, efeito anticatabólico. Os carboidratos são favoráveis nessa questão, tá? A insulina também aumenta a captação de ácidos graxos, ou seja, gordura, pelo tecido adiposo e a síntese de ácidos graxos a partir do excesso de carboidratos e proteínas, que é a lipogênese. Esse efeito da insulina ocorre logo após as refeições e favorece o ganho de gordura quando o indivíduo está em superávit calórico. De novo, esse efeito da insulina de aumentar a síntese de ácidos graxos ocorre logo após as refeições e favorece o ganho de gordura quando o indivíduo está em superávit calórico. Quando o indivíduo está em superávit calórico. De novo, quando o indivíduo está em superávit calórico. O que isso diabo quer dizer? O que isso significa? Eu vou ter maior acúmulo de gordura comendo carboidrato? Sim. Em que cenário? Superávit calórico. Comendo muito. Comendo mais energia do que eu preciso. Comendo igual uma capivara louca. Então, esse aumento de gordura, de síntese de gordura, né, é favorecido pelo aumento de insulina? É. Mas por quê? Porque eu estou comendo mais calorias do que eu preciso. Eu estou em superávit calórico. Então, esse cenário de essa elevação da insulina favorece o ganho de gordura corporal justamente por esse cenário. Mas, de qualquer jeito, né, eu vou ter esse acúmulo a longo prazo porque eu estou em superávit calórico. Então, não é o carboidrato em si que leva ao maior acúmulo de gordura, porque o cenário, né, é de superávit calórico. Tá? Então, apesar da lipogênese contribuir para o acúmulo de gordura, a insulina favorece o acúmulo de gordura principalmente através da inibição da lipólise, que é a mobilização de gordura, e da oxidação de ácidos graxos, queima de gordura. A insulina inibe a enzima lipase hormônio sensível, o LHS,
responsável pela quebra dos triacilgliceróis em ácidos graxos e glicerol, que é a lipólise. Entenderam até aqui, pessoal? Nada, né? Não estão entendendo mais nada. Já estão com sono, já querem ir embora. Né? Tá acabando, tá? Pessoal, quando a dieta tem maior quantidade de carboidratos, nosso corpo prioriza o uso de carboidratos como fonte de energia. E isso é feito pelo direcionamento da insulina, que favorece a oxidação e armazenamento de carboidratos, enquanto inibe a mobilização e oxidação de gorduras. Então, quanto mais carboidrato a gente come, a gente come mais carboidrato, aumenta o nível de insulina na circulação. A insulina prioriza o uso de carboidratos como energia e não da gordura. Entenderam? Por eu ter mais carboidratos, eu tenho mais insulina direciona mais o uso de carboidratos como fonte de energia no dia a dia e não a gordura corporal. Ou seja, aquela gordurinha estocada no nosso corpo não vai ser utilizada, né? Justamente pelo aumento de insulina. Isso mostra que uma dieta que estimula muitos níveis de insulina favorecem o uso de carboidratos, né, estocados, que é o glicogênio, como fonte primária de energia, e não as gorduras, que são os ácidos graxos. De certa forma, então, poupando as gorduras, o que não é interessante para quem busca o emagrecimento. Uma dieta com uma menor quantidade de carboidratos também terá menores níveis de insulina, favorecendo a oxidação de gorduras. Podemos concluir, então, que uma dieta low carb seria melhor para emagrecer? Pô, a gente viu, então, o quê? Mais carboidratos, mais insulina, maior utilização de carboidratos como fonte de energia, que é o glicogênio, e não a gordura corporal. Porra, low carb, então, é a solução, né? Vou fazer low carb. Low carb, então, que é o negócio. É o segredo, então, aqui, a bruxaria é o low carb. Mas será que realmente é melhor para emagrecer? Sendo que dieta com poucos carboidratos oxidam mais gorduras? O que vocês acham? Beber uma água enquanto isso. Enquanto vocês pensam, refletem na vida. Né? E aí, low carb é melhor ou não? Sim ou não? Sim ou lógico? Pessoal, dietas com poucos carboidratos oxidam mais gorduras. Mas isso não significa perder mais gordura corporal, tá? A perda de gordura depende principalmente do saldo calórico, se você está em déficit ou superávit calórico. Vale lembrar que boa parte da gordura ingerida na alimentação vai para o tecido adiposo. Boa parte da gordura ingerida na alimentação vai para o tecido adiposo. Alguém sabe por quê? A gordura ela já está em forma de gordura, né, pessoal? Ela já está convertida. Quer dizer, ela já é gordura, né? Então, quando eu estou numa dieta de superávit calórico, quanto mais gordura eu como, mais fácil ela ser estocada como no tecido adiposo, tá? Que é mais fácil. Ela já tá. Eu não preciso pegar o carboidrato, converter o carboidrato em gordura e estocar ela. Não preciso pegar a proteína, destruir essa proteína, transformar ela em gordura e estocar ela em gordura. Isso requer energia. O nosso corpo prioriza poupar energia, né, pessoal? Por isso que quanto mais gordura eu como num ambiente de superávit calórico, mais fácil dessa gordura ser estocada como tecido adiposo, tá? Lembre-se disso, aprendam isso. Se a pessoa tem uma dieta rica em gordura e não está em déficit calórico, toda a gordura que for queimada durante a parte do dia será recuperada com elevado consumo de gorduras e calorias durante as refeições, não importando se essa dieta eleva menos ou mais a insulina. O que quer dizer, na verdade? Eu preciso dar mais atenção ao déficit energético. Se eu estou em déficit calórico, a longo prazo, isso vai favorecer a perda de gordura, tá? A perda de peso e perda de gordura corporal. Então, se eu tenho mais ou menos carboidrato, não interfere muito, tá, pessoal? Não quer dizer que consumir carboidratos
Eu posso fazer uma dieta, vou tentar explicar melhor. Eu posso ser uma pessoa obesa, eu posso utilizar até 60% das minhas calorias como carboidratos, que se eu estiver em déficit energético, eu vou emagrecer, tá? Eu vou emagrecer. Então, a gente não precisa se preocupar tanto assim com a quantidade de carboidratos. Eu preciso me preocupar com a qualidade dos carboidratos e o déficit calórico da pessoa. Eu preciso garantir que esse paciente consuma boas fontes de carboidratos e que essa pessoa esteja em déficit energético. A quantidade em si não é muito importante, tá? Não é importante a ponto de impactar na perda de peso, tá? A quantidade de carboidratos não é o diferencial para o emagrecimento. A qualidade dos alimentos, fontes de carboidratos, é importante e influencia bastante no processo de emagrecimento. Carboidratos processados com baixo teor de fibras, que são chamados de carboidratos refinados, né, popularmente, como arroz branco, pão branco, macarrão, biscoitos e doces. Tá? Os carboidratos refinados geralmente têm alto índice glicêmico, logo, têm rápida absorção e digestão, trazendo uma rápida elevação de níveis de glicose e de insulina na circulação, dificultando o controle do apetite. Se eles são digeridos mais rapidamente, eu tenho um esvaziamento gástrico mais rápido, e isso favorece, né, a esse controle do apetite. Lembrando também que a insulina ela participa do controle fisiológico ali dos peptídeos anorexígenos, tá? Mas o paciente obeso ele tem mais resistência à insulina. Isso também é um processo que dificulta, tá bom? Bem, frutas e vegetais. E tem uma galera que faz cara feia, né? Para frutas e vegetais. Vê uma folha de alface, meu Deus, alface. Não consome, tá? Isso daqui, pessoal, é extremamente importante, tá? Para a gente incentivar o nosso paciente a ter sucesso no emagrecimento, melhora na saúde, né? O consumo de frutas e vegetais. A introdução alimentar em adultos está muito mais comum do que a introdução alimentar em crianças, né? Em questão de frutas e vegetais. O consumo de frutas e vegetais é fundamental para o emagrecimento e saúde. O consumo mínimo seria algo em torno de 300 a 400 gramas de frutas e vegetais por dia. Tá? A recomendação de fibras varia de 25 a 35 gramas de fibras por dia. Tá? E é interessante a gente utilizar alimentos de fonte de fibras e também utilizar frutas e vegetais para bater essa recomendação.